Bom, galera, vamos lá para nossa quinta, né? Se não me engano, nossa quinta videoaula, tá? E nessa videoaula nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre os laços de repetição, tá? Então hoje vamos conhecer aí o laço for, o laço while e do while. Então vamos conhecer de forma simples, né, os laços de repetição. Como eu disse, depois vou estar incrementando aí os vídeos com vídeos de exercícios, né? Onde a gente vai estar trabalhando todo esse conhecimento que temos até agora, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, vou estar criando aqui o... Fechar aqui, né? Para não atrapalhar. Primeiramente, vou estar criando aqui a pastinha da aula 5. E, como sempre, vou estar criando o arquivinho da aula 5.c, né? Pois bem, vou colocar aqui include, apesar que eu não sei nem se vou trabalhar com ela por enquanto, então não, vou colocar assim, vou usar o printf. Então vou colocar aqui include, né? stdio.h, tá? Pois bem, aqui eu vou estar chamando aqui o meu main e bora trabalhar. Muito bem, pessoal, então o que é um laço de repetição, tá? Laço de repetição eu sempre vou estar usando quando eu quero repetir, tá, um determinado trecho do código. Então eu quero que aquele trecho de código seja executado, tá, enquanto uma condição aí esteja sendo aceita. Então, normalmente aí quando formos falar de laço de repetição, vamos ter uma variável para controlar esse laço. Variável a gente chama aí de variável de laço, variável de loop, né? Tem várias formas aí que a galera fala. A condição, né? Que é a condição que tem que estar sendo aceita, né? Tem que estar sendo respeitada para que o laço permaneça rodando. E o incremento ou decremento, né? Onde a gente vai trabalhar com essa variável de laço para ela dar o controle do laço de repetição, ou aumentando o valor dessa variável ou diminuindo, tá? Então temos aí várias formas de trabalhar o controle desse laço, tá? Mais como incremento e decremento que a gente vai estar vendo aqui, tá? Pois bem, o laço for, tá, é o meu laço de repetição preferido, para falar a verdade. Eu acabo usando, não vou dizer sempre, mas na maior parte das vezes acabo usando o laço for, tá? Vocês vão ver que muitos deles se aplicam, são muito semelhantes, mas dependendo da framework, linguagem e tudo mais, às vezes a gente acaba optando por um, por outro, mas em maior parte das vezes eu uso o for e o que é parecido com ele. Depois vocês vão aprender também aí o for each, né, nas linguagens orientadas a objetos e tudo mais, que é bem bacana também, né? Bom, mas vamos dar o foco ao que a gente está vendo agora, tá? Então, a ideia é que a gente esteja vendo aí pela primeira vez o laço for. Então, laço for ele vai ter uma variável do laço, tá, que vai começar aqui, que aqui embaixo, tá, você pode ver a primeira declaração do laço de repetição aqui, né? E aqui você pode estar vendo aqui, ó, int x igual a 0. Então, ó, eu estou dizendo que a variável do laço é esse x e ela está valendo 0. Então vai começar a contar do 0, tá? E aqui eu tenho a condição. A condição nesse laço aqui que eu estou trabalhando é enquanto x for menor ou igual a 5. Então, enquanto x for menor ou igual a 5, ele vai estar rodando, né? E a outra aqui, e o último item aqui do for é o incremento. Não, esse cara aqui eu estou fazendo o incremento, tá? Então, a cada vez que rodar esse laço de repetição, ele vai estar adicionando mais um. Então, quando ele rodar, ele está valendo 0. Depois que chegar aqui, esse x vai estar valendo 1, porque esse x++ é a mesma coisa que x igual a x mais 1, né? É exatamente a mesma coisa que isso. Então, na hora que eu estou fazendo isso aqui, tá, eu estou adicionando 1 ao x. Então ele vai rodar,
Quando ele terminar isso aqui, esse x já não vai estar mais valendo 0, vai estar valendo 1. Tá? E a mesma coisa eu poderia colocar o x menos menos, o decremento. Tá? Que aí seria a mesma coisa que x igual a x menos 1. Tá? Então, isso aí funcionaria da mesma forma. Tudo bem? Porém, a gente está usando aqui o incremento. Beleza? Não estamos incrementando. Cada vez que ele roda, ele está aumentando 1. Muito bem. Então, a primeira ideia que a gente vai ter vai ser essa aqui. Ó, tá? O que seria impresso na tela à medida que isso aqui estivesse rodando? Tá? Então, aqui repare que vai aparecer o texto chamado número. Tá? E ele vai preencher no percentual D aqui com o valor de x. Beleza? O valor dessa variável aqui de loop. Lembrando que nem sempre vai ser assim que a gente está preenchendo, mas pode ter situações que a gente acaba usando a variável de loop. Outras vai aparecer outro texto, outro conteúdo, outros códigos, tá? Pode variar aí de acordo com cada situação. Então, a primeira vez que vai estar rodando, tá? Ele vai vir aqui, vai ver que x vale 0. Tá? E ele vai fazer a pergunta: esse valor de x é menor ou igual a 5? Opa, não, porque ele está valendo, por enquanto, ele está valendo 0. Tá? Então, ele vai ver que x é menor ou igual a 5. Isso aqui vai dar verdadeiro. Tá? Aí ele vai vir para cá e vai incrementar o x. Então, o x aqui, ó, a partir do momento que ele passar aqui, o x está valendo 1. Tá? Só que isso vai estar valendo 1 na próxima vez que rodar esse laço. Tá? Então o que ele vai fazer? Vai vir aqui, condição foi aceita, foi incrementado, ele vai vir e vai executar esse código. Então lá na telinha da pessoa, né, ó, vai ter a telinha lá, vai aparecer lá, eu vou colocar assim como, vou colocar aqui, ó, número. Colocar do jeito que tá aí, ó. Vai aparecer lá o número 1. Minto, 0. Então, quando ele rodou aqui, tá? Ele tá valendo, x está valendo 0. Então, o que ele vai mostrar é o valor de x nessa primeira rodada aqui do laço. Então, ele vai estar valendo 0. Então, ele vai imprimir 0, número 0. Então, ele rodou. Quando ele rodou, ele vai fazer o seguinte, ó, rodou isso aqui, ele vai voltar para cá. Então, por isso é um laço de repetição. Ele vai retornar. Quando ele retornar, esse cara aqui já não está mais valendo 0. Ele já está valendo 1. Né? Então, agora, o que o cara vai falar aqui? Ó, x igual a 1, né? X é menor ou igual a 5? Pô, verdade ainda. Ele vai incrementar. Na hora que ele incrementar, ele já não vai estar mais valendo 1, estará valendo 2, né? E agora ele vai executar esse código. Executou esse código, vai aparecer lá, ó, o texto número, né? 1. E aí ele vai voltar. Quando ele voltar, deixa eu só dar uma reduzidinha aqui no pincel. Quando ele voltar, esse cara aqui já não vai estar mais valendo 0. Vai estar valendo 2. Não. Esse 2, aí ele vai perguntar, x menor ou igual a 5? Pô, é 2. 2 é menor ou igual a 5. Então continua sendo verdadeiro. Vai incrementar esse x aqui para 3 nessa etapa. Vai executar esse comando e vai aparecer aqui o 2, que é o anterior. Beleza? E aí ele vai fazer isso todas as vezes. Ó. Ele vai voltar de novo. Vai ver que agora o x está valendo 3. Tá? 3 é menor ou igual a 5? Pô, continua sendo verdadeiro. Vai incrementar aqui para 4. Tá, ó. Vai imprimir 3 aqui na tela de novo. Vou colocar assim para não precisar ficar escrevendo. Vai imprimir 3 aqui na tela, vai voltar. Quando voltar, é aquela mesma sequência. O x já vai estar valendo aqui agora nessa rodada, ele vai estar valendo 4. Tá?
4 é menor ou igual a 5? É menor ou igual a 5. Então, continua verdadeiro. Incrementa o x, vai estar valendo agora 5. Tá? Executa o comando e vai escrever aqui, ó, o valor de x aí nessa rodada aqui é 4. Tá? E aí, continuando a sequência, x agora vai estar valendo 5. E agora, quando ele chegar aqui, x vai ser incrementado para 6. Então, o que acontece? O x menor ou igual a 5, opa, ele não é menor, mas ele é igual a 5. Então, tá verdadeiro ainda. E aí, ele incrementa, né? Cria aí o x igual a 6. Executa o comando, imprime o número 5. E aí, quando ele voltar, esse x já vai estar valendo 6. Certo? Então ele vai voltar. X igual a 6. Beleza. X menor ou igual a 5? Opa! Agora já não é mais, porque x é 6. X não é menor ou igual a 5. Ele é maior que 5. Então isso aqui retorna falso. E aí ele vai sair do laço de repetição e encerra aí o laço, né? Aí ele pode ir para outra parte do código, fazer outra coisa e tudo mais. E o que vai ficar impresso na tela que ele executou foi até aqui. Tranquilo? Isso é um laço de repetição. Então viu que enquanto a condição que estava aqui no centro ela retornava verdadeiro, né? Esse código que está aqui no meio foi sendo executado várias vezes. Na verdade, foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes executado até a hora que essa condição não era mais obedecida. E então, o laço de ele acaba saindo do laço de repetição. Beleza? Vamos reproduzir isso aqui agora no computador para ver se vai dar exatamente essa saída aqui que a gente acabou de falar, né? Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá no programinha. Então vamos fazer assim, ó. Vou fazer direto o laço de repetição aqui, ó. Já vou direto no for, né? Mesmo código, ó. Int x igual a 0, né? Enquanto x for menor ou igual a 5. E aí eu vou incrementar x mais mais, tá? E vou dar um bom e velho printf, que a gente já conhece. Vou colocar aqui, ó, número percentual de, para aparecer aqui o número, vírgula x, e vou fechar, tá? Bom, basicamente aquele código que a gente já tinha visto, só executar, ó. Vou colocar aqui no final um /n para poder quebrar a linha, não, ó. Vamos lá, deixa eu ver. Cometi um errinho, ó. Esqueci de colocar o ponto e vírgula aqui. Coloquei vírgula, a vírgula tá errado. É tudo ponto e vírgula. Não, ó. Opa, funcionou, ó. Repara que deu exatamente a mesma saída que já tínhamos feito lá na telinha, né, ó. Exatamente a mesma saída da telinha. Bom, galera, e agora se eu quiser fazer esse efeito aí ao contrário, né? Se eu quiser fazer o contrário, ou seja, ao invés de colocar do 0 ao 5, fazer do 5 ao 0, tá? Então eu poderia alterar aqui o valor do 5, ó. Dizer aqui que enquanto x for menor ou igual a 0, e aí eu vou usar o sinal ao contrário, o decremento. Ou seja, cada vez que ele rodar, ao invés de ele adicionar 1, ele vai tirar 1, tá? Então, ó, reparem que coloquei x igual a 5, enquanto x for menor ou igual a 0, tá? Ele decrementa. E aí ele vai rodar. Opa, tá errado aqui, né? Ó. Enquanto x for maior ou igual a 0. Não, eu errei ali na lógica. Agora sim, ó. Então 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tá? Então reparem aí como funciona o laço de repetição for, tá?
Ele é um laço extremamente importante, extremamente usado, tá? E vai acabar sendo muito, muito importante aí no desenvolvimento em geral que você for trabalhar, né? Em programação no geral. Beleza? Acabei fazendo esse vídeo, ele acabou ficando longo. Eu ia fazer os 3 laços de repetição numa videoaula só que essa videoaula aqui já tá com um tempinho meio alto aí. Eu já vou aproveitar para dar um tempinho nela aqui, tá? E aí na próxima videoaula eu falo do laço while e vou ver se já dá para falar do while e do while, se não eu falo pelo menos só do while pra gente tá continuando. Beleza? Até a próxima. Falou!